Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Vamos então para mais uma análise pré-mercado aqui do mini índice. E hoje a gente teve mais um dia que o mercado só quis fazer uma única coisa, só subiu. E existem ciclos, né, dessa forma. Se a gente traz aqui para o gráfico de uma hora, a gente está vendo uma subida do mercado nada aqui na faixa da mínima máxima, 15 mil pontos. 15 mil pontos que o mercado vem subindo depois de uma certa correção. Logo nas primeiras análises pré-mercado que eu fiz aqui com vocês, talvez quem tem acompanhado aí dia após dia vai se lembrar que eu fiz mais ou menos esse desenho aqui, né? O mercado ele subiu, corrigiu, subiu, corrigiu bastante, e que eu dizia que o mercado tenderia a subir ganhando aquele topo, né? O mercado estava por aqui, assim, mais ou menos, né? E realmente ele subiu direto. A gente nunca imagina que ele vai subir, assim como ele caiu corrigindo em ondas, né? Ele só deu uma pequena correção aqui e explodiu definitivamente lá para cima. Então aqui é o que o mercado ele tem feito aqui, é o que ele tem desenvolvido. E a função do day trader é exatamente essa, é lidar com a situação. Então, você como um day trading, você tem que entender que nós lidamos com situações e nós operamos essas situações no nosso dia a dia. E se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo, nós temos que fazer essa análise da melhor forma possível. E qual é a forma que a gente analisa o mercado? Nós analisamos o mercado baseado em liquidez. Por que baseado em liquidez? Porque o mercado ele não se movimenta se não tiver liquidez. Para que entre uma força de demanda, é preciso que tenha oferta. É preciso que tenha oferta. Porque sem a contraparte é impossível que o mercado se movimente. Então, os grandes players que precisam dessa liquidez, eles criam induções e a partir daí ele induz a grande maioria das massas, né, a entrarem contra essas posições, acreditando que o mercado vai para determinado direcional, para que eles possam ter isso como contraparte para poder fazer ali as suas operações, enfim. E é baseado nessa análise que nós estamos aqui dia após dia. É 100% assertivo? Não, não é 100% assertivo. Mas nós temos uma assertividade média aí, de 80%. Em média, a cada 10 operações, a gente acerta 8. Mas é claro que 10 operações é muito pouco para a gente basear nisso. Por quê? Porque, às vezes, de 10, você pode acertar 6 e errar 4, porém se for de 20, não quer dizer que você vai acertar 12 e errar 18. Mas aí você pode acertar 15 ou 16 e errar as mesmas 4. Então, quando a gente fala a respeito de performance, a gente não está falando somente 60%, 80%, 70%, 90%. Isso é mais ego. Isso é ego. A nossa preocupação, a nossa gestão não tem que estar no grau de assertividade de cada trade, mas no quanto eu arrisco, né, quando eu perco, e no quanto eu lucro quando eu ganho. Essa é a grande diferença, é isso que nós chamamos de gestão de risco. Então eu não posso cada vez entrar com um número de contratos diferente, mesmo que, não, Diogo, mas
eu arrisco no máximo aí 150 pontos, que é a minha gestão, quando eu falo em pontuação. No máximo 150 pontos. Mas é muito raro os trades que eu coloco 150 pontos de stop. Em média 120, é 80, é 70. Vocês viram aí nos últimos racionais. Stops curtos. E quando eu ganho, eu tenho que ganhar no mínimo 3 vezes aquilo que eu estou arriscando. Então, só que se eu num trade de 150 pontos, eu arrisco 10 contratos, depois eu arrisco 10 contratos, e aí eu arrisco 10 contratos de novo. Nossa, estou muito bom. E aí eu pego e arrisco 50 contratos, e aí eu tomo um stop. Aí quase toda a minha lucratividade ela retorna. Por quê? Porque eu não fiz a gestão, mas você operou os mesmos 150 pontos. Porém, na hora de eu alavancar a minha operação, eu fiz da forma errada. Por que da forma errada? Porque não é dessa forma. A gente não pode mudar os nossos critérios de contratos dessa forma. Tem que existir uma gestão de risco. Eu não posso arriscar, uma hora eu arrisco 100 reais, depois 100 reais, depois 100 reais, de repente eu arrisco 1.000 reais. E aí eu posso fazer 500 reais em 3 trades, eu posso fazer 900 reais em 3 trades e em um só eu perder 1.000. Mesmo utilizando a mesma pontuação, mas eu elevei o número de contratos. Então, a gestão de risco ela é de extrema importância. Se você quer ser vencedor no mercado financeiro, se você quer ser vencedor no day trading, você precisa ser muito bom em gerir o seu risco. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente viu uma operação que não desenvolveu. Foi a melhor? Não, não foi a melhor operação. Mas quem entrou não conseguiu lucrar. Porém, nós vemos aí os últimos 2 pregões anteriores a esse com 3 operações belíssimas, 3 operações excelentes, né? Eu vou descer aqui para o gráfico de 15 minutos para a gente começar aqui então a nossa análise pré-mercado, ok? Então o mercado ele abre e ali ele explode para cima. Vou descer para os 5 minutos aqui, vamos para 1 minuto aqui, já que a gente vai analisar a operação do dia, né? Então a gente lembra que a gente tinha aqui esse topo de liquidez, né? Esse BSL, né? Que capturou levemente esse fundo. Ele rompe levemente esse fundo e tinha deixado essa zona lateral. A gente trabalhava com a hipótese do mercado abrir, manter um pouco essa lateralização, fazer aqui uma captura, né, desse bloco aqui, tocar até nessa POC que está aqui, ó. E aí fazer aqui um choque para a gente seguir comprado, mesmo sendo arriscado comprar. Eu continuo falando, compras continua sendo arriscado. Por quê? Porque a gente está em máximas históricas, a gente está em topo histórico. O mercado nunca tinha chegado num nível como ele chegou. A única forma do mercado ter batido essa máxima foi com o ajuste. Mas o ajuste não é o gráfico de preço real. Não é. O que realmente o preço fez é como nós temos aqui. E aí não tem uma máxima histórica. Essa máxima, esse ponto do mercado que nós estamos vivendo é inédito. Então, tudo pode acontecer. O mercado pode subir muito mais do que a gente espera, ou como ele pode simplesmente desabar. Então fica um pouco instável essa situação. Vendas ainda é uma excelente opção. Por quê? Porque o mercado está esticadíssimo, né? E aí o mercado ele abre aqui em cima, e eu ainda falei dessa situação, o mercado pode só abrir aqui e ir embora. E foi o que ele acabou fazendo. Aqui em cima eu havia falado que o mercado vindo aqui em cima poderia fazer um choque, mitigação, a gente teria uma possibilidade de venda. E foi o que aconteceu aqui. O mercado ele cria uma indução aqui, primeiramente, tá? Por que uma indução? Porque o ponto que eu consideraria de choque ainda seria esse aqui. Cadê? Esse aqui. Então, esse fundo aqui deveria ser quebrado, né? Visto que teria renovado aquele topo ali. Aqui seria uma opção de choque? Até seria. Micro choque.
Eu muitas vezes já considerei microchoques dessa forma. Porém, qual é o problema de considerar esse microchoque dessa vez? O problema é a forma que o mercado ele vem subindo. Olha só, ele vem subindo de forma saudável, né? Capturando essa liquidez. Um dos motivos que ele sobe forte assim é pela captura da liquidez também, né? Mas já torna o mercado um pouco mais arriscado. Eu gostaria de ter visto ele romper aqui. E ele quase faz isso. Se ele vem aqui assim, faz aqui, sem dúvida, a gente teria aqui um ponto de venda, tá? Diogo, eu considerei aqui, tá errado? Não, não é que tá errado, tá muito arriscado. Eu não diria totalmente errado, é um choque muito micro, muito micro. Pela situação, se torna muito arriscado. Aqui o mercado ele já começa a apresentar uma certa relutância. Repara que ele vem subindo, né, de uma forma, e aqui ele já começa a apresentar uma perda de amplitude. Ele começa a perder amplitudes aqui, olha só. Repara que quando a gente coloca as linhas, fica mais fácil da gente perceber que a parte de cima está fechando, a parte de baixo também, está afunilando ali em cima. Então, isso aqui demonstra uma perda de amplitude. E aí o mercado ele vem e faz aqui, né, uma espécie de choque em ABC. Fica um pouco comprido sim, mas pela situação, ponto de captura. Se você olhar aqui, ó, o mercado ele já vinha apresentando aqui, olha, divergência. Repara que o mercado vem renovando topos, mas o RSI não vem renovando os topos. Então você já tem o mercado perdendo amplitude, você já tem o mercado está capturando liquidez, você já tem divergência no RSI. Então, e você tem o choque acontecendo com alguma intenção. Olha só a forma que o mercado ele vem subindo aqui, né? Olha só a amplitude desses candles. De repente ele cai com algum grau um pouco mais forte. Não é nossa, que intenção do mercado, mas com algum grau um pouco mais forte, sim. O stop aqui, 80 pontos, barato, barato. Quase que 50% do stop diário. E aí aqui fica a entrada. Você foi nessa operação? Sim, eu fui. Nessa operação aqui eu fui, tomei esse stop 80 pontos. Foi o que eu entendi que o mercado fez. O mercado ele chegou a positivar levemente, aqui ó, seus 65 pontos. 65 pontos, muito pouco. Eu mantive o stop lá, ele voltou e estopou. E tá tudo certo. Não tem problema algum. Por quê? Porque lá atrás, na quinta, na sexta-feira, os outros dois pregões, eu consegui já ter, né, uma gordura que deixou tudo mais saudável. Então, eu arriscar num trade de 80 pontos é super tranquilo. Por quê? Porque eu já fiz um trade de 7 vezes o risco, de 6 vezes o risco, de 3 vezes o risco. E se eu contar o mês todo, nós estamos no dia 19, eu peguei muito mais trades, não é? Então, assim, nesse mês eu acho que esse foi o meu segundo stop. Foram 2 stops. 2. O mês todo. E eu já peguei muito mais operações. Eu não sei se eu vou ter todas marcadas aqui no gráfico, mas vamos ver. Eu acho que eu fui apagando, né? Aqui, ó, do início do mês, ó. Tem uma aqui, outra aqui. Tinha uma mais para trás, uma, duas. Acho que teve uma outra também por aqui, ó. Tá aqui só o choque, mas a outra aqui, ó. Então, foram várias operações que foram tendo ao longo do mês. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Tudo tá vendo? Essa aqui começou aqui já uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10 operações. O outro stop eu devo ter tirado. Por quê? Porque eu mantenho muitas vezes o game, mas não mantenho o stop. Porque o stop não importa, foi uma falha. Eu não fico ali remoendo, gravando e sabe? Eu olho o que aconteceu. Foi isso? Foi um erro de trade? Não, não foi. Tem isso, aquilo. Revejo a minha análise, refaço ela novamente com calma. Tá tudo certo, tá? Deu stop porque tinha que dar, porque nada é 100%. Tá tudo bem, ok. Tiro dali, não quero nem ver mais. Vamos para a próxima. Agora, as que dão certo, a gente tem que ver. E tem que estar sempre olhando para elas. Por quê? Porque elas vão ficando na nossa mente, no nosso subconsciente, e a gente vai gravando essas operações. A gente vai fixando ela, que quando o mercado está formando algo bem parecido, te dá aquela confiança, te dá aquela lembrança. Poxa, aquelas operações desenvolveram. Você está entendendo? Agora, se você fica, como a maioria das pessoas, remoendo aquele stop. Ah, porque aquele stop? Ah, porque onde que eu errei? Ah, quando você tem que entrar numa operação, a sua autoconfiança já está lá embaixo. Você só vai lembrar do seu stop, daquele movimento errado. Então, para a sua mentalidade não é bom, tá? Eu deixei aqui para poder mostrar para vocês. Foi uma operação hoje que eu também participei, não deu certo. Mas foram 10 que deu certo. Essa não deu. Paciência, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, teve essa operação. O que eu vi aqui depois? Mas eu não participei. Até poderia. Mas por que eu não participei? Eu não participei por ter acabado de acontecer o stop. Então, para evitar que fosse uma operação emocional e não racional, eu optei em não participar. Mas eu enxerguei, você vai ver até aqui, ó, vou tirar agora isso aqui, você já entendeu, né? Assim que o mercado ele faz o stop aqui nesse candle azul, eu vejo que o mercado ele está para comprador, assim como várias operações de continuidade que falhou o choque, eu entrei na venda, mas eu não tinha entrado na compra. Então eu esperei o choque falhar e tranquilamente entrei na venda. Dessa vez foi a mesma coisa, porém eu não quis entrar. Eu vi o movimento, não quis participar para evitar esse gatilho mental de tomar um stop e entrar em outra operação. Às vezes eu vou estar no racional, mas às vezes eu não vou estar. Então, quando é assim, eu já parto do princípio de não executar a operação. O mercado ele vem aqui, ó, deixa essa espécie desse bloquinho aqui. E aí, na minha visão, eu colocaria aqui, ó, nesse bloco aqui, o meu stop. E ele, a minha entrada, né? E ele teria pego aqui. Eu colocaria embaixo desse fundo para ficar saudável, 100 pontos. E poderia buscar lá em cima, não sei até onde, porque a gente não tem um alvo, né? Mas só para a gente ver aqui, o mercado ele andou até aquele topo ali, 940 pontos. Poderia ter pego, ter ficado super tranquilo. Mas o fato da gente saber que cada operação ela é única e individual, e que quando eu ganho muito, e que quando eu perco pouco, já nos dá uma tranquilidade muito grande no trade, tá? O mercado continuou subindo aqui, e a gente agora vamos vir para a nossa análise. E aqui ele só foi subindo, né? O que ele criou aqui, cheguei a ver no final da tarde, o mercado ele cria uma espécie de microestrutura, né? Aqui, ó. E que ele chega até a dar uma vazada, né? Captura aqui embaixo. Você vê, no 1 minuto acho que fica mais nítido. Tá vendo? E aí o mercado vem, captura aqui no fundo e depois desenvolve. De forma mais macro, a gente vê essa microestrutura aqui. Uma possível, né? Microestrutura, pelo menos, do mercado aqui. Nada assim confirmado. Mas de qualquer forma, já dá uma boa vazada aqui para baixo. Pode ser demonstrando uma força de oferta? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Veja como ele fica aqui com um buraco aqui, né? Fica esse buraco aqui em cima. Eu marquei a máxima. Marquei essa... Por que aqui? Porque o mercado ele vem, corrige aqui, né? E aqui é onde ele tem que começar o quê? Andar de lado aqui. E aí, quanto mais próximo dessa região de baixo o mercado ficar, mais ele mostra que tem força de oferta aqui em cima. Então, amanhã, o mercado não conseguindo romper essa máxima, não conseguindo
perder essa região aqui, às vezes pode até dar umas furadinhas aqui assim, tá? O ideal é ele deixar bem rente aqui assim mesmo, ó. E aí ele vai mostrando aqui, nessa lateralização aqui, ó, ou possível lateralização, ainda não está lateral, né? É só uma possibilidade, eu estou conjecturando aqui essa situação. O mercado ele tem essa possibilidade de estar criando aqui. Poderia ter marcado aqui embaixo? Até poderia, mas como ele teve essa correção aqui, isso aqui é como se fosse o AR, né? Então o BC, o AR aqui, né? O mercado tenta fazer aqui o ST, aqui é um ST, né? E ele não consegue fazer esse secundário teste aqui. Ele não consegue tocar lá em cima. E aí ele cai. Olha a força da oferta. Aí ele vem subindo. Vamos ver amanhã se ele vai chegar aqui, aí puf, vai cair de novo. Aí ele tem que chegar aqui próximo da região, puf, cair de novo. E aí, se ele confirmar e fizer um choque em cima, a gente tem uma forte correção. Da mesma forma que, se o mercado começar a ficar aqui assim lateral e vir aqui embaixo, fizer um choque para cima, claro que não desse tamanho, né, que eu estou no gráfico de 5 minutos, fizer algo semelhante, confirmar, né, nivelando bem esses fundos e capturar abaixo dos fundos fazendo o choque, você tem a possibilidade de compra, mas muito arriscada. A gente já viu, tem divergência no RSI, já tem muito tempo que está com essa divergência, mas a gente sabe que uma hora o mercado não vai aguentar. A demanda não vai aguentar sustentar o preço lá em cima, vai precisar desse fôlego, e esse fôlego vai ser grande. Então, quando a gente vem aqui para o gráfico de 15 minutos, eu vou trazer aqui uma POC para a gente dar uma olhada. Eu imagino que a POC vai dar aqui nessa região, aqui, ó. Eu imagino, vamos ver. Pela forma que está ali, vou pegar essa dia de hoje aqui, ó. Olha só onde é que deu a POC, certinho lá, ó. Então aqui a gente já vê que tem uma região bem interessante. Para quê? Para que o mercado possa servir de alvo ou até de entrada, né? Se o mercado ele vem aqui no 15 minutos, começa a nivelar aqui os fundos aqui, ó. E aí ele vem aqui embaixo, mitiga o bloco, faz um choque. Você tem a possibilidade de seguir a compra e ser feliz. É assim. Agora, se o mercado está aqui, começa a nivelar os topos lá em cima. E chega lá e sente a oferta. E aí, de repente, ele vai lá em cima, faz um choque. Você tem a possibilidade de seguir vendido. Você pode usar aqui de alvo ou de parcial, né? Mas da entrada do bloco até a captura ali, quase 1000 pontos. Quase 1000 pontos. É um trade fantástico, fantástico. Então, você segurar 1000 pontos no trade, ótimo, excelente, né? Eu já fiz operações de 1000 pontos, não foram muitas, mas eu já fiz e é muito bom, uma sensação fantástica. E é mais ou menos isso, tá? Então aqui o mercado não tem muito, lá para baixo não compensa nem olhar por enquanto, que ele tem que cair muito, né? Cair muito mesmo. A gente está falando aí de uma queda da onde o preço está aqui até a Ultra POC lá embaixo, 2.300 pontos. Pode cair num dia? Pode, a gente já viu, né? Mas muita água tem para rolar ainda. Então, o que a gente precisa? Uma confirmação dessa região, tá? Se o mercado começa a nivelar os fundos aqui, você ajusta, não tem problema algum. Eu vou manter assim, partindo do princípio que isso aqui foi um MSAW, né? Que demonstrando a força, a oferta está tão forte que não aguentou segurar. Então, daqui para frente ele tem que começar a segurar o quê? Na lateralização, onde a gente já marcou ali a estrutura. E aí, se capturar em cima, a gente tem a venda. Se ele confirmar essa lateralização, capturar embaixo, a gente tem a compra. Muito melhor, contextualizado, fica se mitigar o bloco. Não é uma exigência, mas fica muito mais alinhado. Lembrando que compras também é cenário mais de risco. Como é que está seu mês? Como é que está seu operacional? Como é que está sua mentalidade? Né? Isso tudo você tem que levar em consideração. Você tem essa margem, essa tranquilidade para entrar num trade arriscado? Se tiver, ok. Se não tiver, segura, deixa passar. Espera uma melhor oportunidade, que ela vai chegar. Todo dia você tem a oportunidade, tá? E não tem muito o que falar aqui mais no índice, não. Aqui para baixo não vale a pena. Aqui eu já vou puxar para o lado.
basicamente é isso aqui que a gente tem. Se você reparar, o que o mercado fez é um dos cenários que a gente já comentou aqui também, né? Ele vem criando essas estruturas, né? E aí ele vem, captura o fundo, né, dessa estrutura que ele deixa. É o que ele faz aqui, ó. E aí desenvolve esse tamanho de trade aqui. Então, esse fundo aqui, essa captura que sutil, mesmo que sutil, ela foi o suficiente para jogar o mercado lá para cima. Então, esse tipo de desenho estrutural do mercado é muito bacana, eu gosto muito de ver, tá? Eu acompanho muito a mesma situação, por exemplo, o mercado ele vem caindo forte aqui. Ele vem caindo forte. E aí ele vem, deixa aqui um topo. E ele renova o topo com o fundo. Esse topo passa a ser um BSL, para o mercado vir aqui capturar a liquidez desse topo para seguir o flow. E essa estrutura é a única que substitui a microestrutura de liquidez que a gente fala. Que é o quê? O mercado, que é uma possibilidade, fica aí para você saber. O mercado ele vem caindo forte aqui, vem voltando fraco, cria uma microestrutura, e aí sim, captura no topo, faz o choque, e você tem a possibilidade de seguir o flow vendido. Então, são as situações que a gente tem. Mesma coisa, o mercado ele abre aqui, ele vai lateralizando aqui, depois ele sobe, e aí ele vem caindo fraco, cria uma microestrutura, captura no fundo, faz um choque, testa para poder ir embora. É a mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa, faz a microestrutura para poder desenvolver o mercado. Na queda, mesma história. Mesma coisa. Ou o mercado ele cai, faz o que eu falei, deixa um topo, captura o topo, e aí ele segue vendido. É uma outra possibilidade, porque quando renova esse fundo, ele deixa ali em cima um BSL, deixa liquidez ali, e essa liquidez que fica ali, ela é capturada para alimentar o mercado para seguir o flow. E hoje nós temos aí, sabemos que esse gap enorme que o mercado ainda tem que fechar. Para ele fechar hoje está mais de 5 mil pontos para cair. Então, quando ele começar a cair de verdade, a gente vai ter boas operações, tá? Então, a análise pré-mercado de hoje é isso. Eu espero que o início dessa análise, né, esse bate-papo que eu gosto de ter, possa estar te fazendo refletir, te fazendo pensar e te fazendo ver que tomar stop é normal, todo mundo toma, mas o grande segredo do trader está na gestão de risco, ok? Fica com Deus, um grande abraço e até amanhã.